Essa garotinha é uma das poucas sobreviventes do mundo da raiva, a doença que até hoje é a mais letal de todas. Lembrando que agosto é o mês do combate à raiva. Você já levou o seu cachorro ou gato para ser vacinado esse ano? Mas antes de começarmos, peço para que se inscrevam aqui no canal se você ainda não for inscrito e também curta, comente e compartilhe esse conteúdo, porque ele é muito importante. E vai por mim, o que aconteceu com ela poderia ter acontecido com qualquer pessoa, inclusive eu e você. E por essa razão, esse vídeo precisa chegar ao máximo de pessoas possíveis, porque apesar da raiva ser uma doença tão assustadora e que pode afetar qualquer um, é algo que praticamente ninguém fala. Precious Reynolds era uma menina tranquila e alegre do interior da Califórnia. Ela morava com os avós e era uma menina muito ativa e que gostava muito de animais. Quando ela tinha 8 anos, ela estava no pátio da escola dela quando um animal invadiu ali o recinto. Ela foi tentar se aproximar do animal para fazer carinho e acabou sendo mordida. O animal fugiu do local. O machucado mais parecia um arranhão no seu dedo, e isso não levantou qualquer tipo de preocupação à professora, que fez apenas um curativo e ela continuou o dia normal, depois foi para casa. O machucado sarou. Se passaram algumas semanas e ninguém mais se lembrava desse ocorrido com esse animal. Quando ela começou a se queixar de dor de cabeça, dor no pescoço, enxaqueca, e os avós levaram ela ao médico, e os médicos diagnosticaram isso como uma gripe, mas ela só piorava. Mesmo assim, os avós ainda levaram ela algumas vezes, de novo, insistindo que não era uma gripe, mas ainda assim, eles só levaram a sério e perceberam que era algo muito mais grave quando ela começou a ter paralisia nas pernas e hidrofobia, medo de água, que é um sintoma praticamente exclusivo da raiva. A pessoa sente muita sede, mas ela não consegue beber água. Quando ela entra em contato com a água, o corpo dela manifesta uma rejeição, e é algo involuntário, não é a pessoa, é o organismo, é o corpo que cria essa resistência, essa aversão à água. Ela então foi transferida para um hospital com mais recursos e lá foi diagnosticado que ela havia contraído raiva. A única esperança para a pequena Precious era um protocolo chamado Milwaukee, que é praticamente o único tratamento que existe para raiva. E mesmo assim, ele é um tratamento muito controverso, que levanta muito debate na medicina, porque ele não é 100% eficaz. Inclusive, muitas pessoas que foram submetidas a ele não tiveram efeito, não tiveram resultado e acabaram também morrendo. Então, não era uma garantia, mas ao mesmo tempo era a única chance que ela tinha. E esse tratamento basicamente se resume em colocar a pessoa num coma induzido enquanto o sistema imunológico faz o seu trabalho. Como ela está em coma, o cérebro dela acaba sendo protegido e poupado ali das sequelas da raiva e da evolução da doença. E depois de 16 dias, a Precious começou a reagir e se tornou a 5ª pessoa no mundo a sobreviver e a que se recuperou mais rápido, e também foi a que ficou com menos sequelas, usando apenas uma tala ortopédica na perna para ajudar na sustentação e outra no braço. Mas assim, de verdade, das sequelas que existem da raiva, isso daí foi o mínimo. E isso me deixa um pouco assustada. Lembra que no começo do vídeo eu falei que isso poderia acontecer com qualquer um? Pois é, eu conheci a história da Precious em 2010, meses depois que eu tive um episódio muito parecido com o dela. Estava eu lá com os meus 16, 17 anos, né, adolescente, indo pra escola às 7 horas da manhã, quando de repente eu avistei um gato. Eu gosto muito de gatos, sempre interajo com eles quando eu encontro eles na rua. E aí, com esse não foi diferente. Eu fiquei ali fazendo carinho nele e tal, não sei o quê. E eu fiz um movimento com a mão pra fazer carinho no queixo dele. E eu acho que ele não tava esperando. E aí, na hora, ele se agarrou na minha mão. E ele pegou a minha mão de um jeito. Mas eu consegui tirar a minha mão dali. A minha mão ficou um pouco marcada, mas também não era nada demais. E aí eu fui pra escola, vida que segue, normal. Depois fui pra casa. Não comentei nada com ninguém, nem na escola, nem em casa. E segui normal. E esse foi o grande perigo, porque o machucado teria sarado, ninguém ia ficar sabendo, porque eu não comentei com ninguém esse episódio do gato, e se eu adoecesse como a Precious adoeceu, ninguém faria essa relação com a raiva. Até porque, assim como no caso da Precious, eu não vi necessidade de comentar com ninguém, porque a minha mão ficou só com alguns arranhões, umas coisas bem superficiais que eu não dei a mínima importância. Só que qualquer arranhãozinho mínimo já é o suficiente, já se torna uma porta de entrada ali pro vírus da raiva, já que ele fica alojado na saliva do animal. Então assim, eu poderia ter virado camisa de saudade e nem teria percebido.
Mas eu parei de fazer carinho em gatos aleatórios que eu encontro pela rua? Claro que não. Só que a diferença é que agora, se caso isso aconteça novamente, nunca mais aconteceu, eu vou procurar um posto de saúde imediatamente e falar, olha, me aplica uma antirrábica. E é nesse assunto que a gente vai entrar agora. E aqui no Brasil, nós temos 2 sobreviventes da raiva. O pernambucano Marciano Menezes, que inclusive fez o mesmo tratamento que a Precious, só que a diferença é que ele ficou com mais sequelas do que ela. E o amazonense Matheus Santos. Ele, por sua vez, já não teve a mesma sorte. Ele respira até hoje por ajuda de aparelhos e basicamente vive num coma induzido até hoje. O tratamento mais eficaz até hoje continua sendo a vacinação. Vacinar cães e gatos é fundamental para evitar a proliferação do vírus. Mas também, os animais silvestres, eles não estão livres. Então, se você for mordido por morcegos, animais silvestres, cães ou gatos que não sejam seus e que você não sabe do histórico, procure imediatamente uma unidade de saúde. Eu sei que alguns estados adotam um protocolo que, se o animal for passível de observação, você pode aguardar 10 dias e, se não acontecer nada com esse animal, automaticamente a raiva acaba sendo descartada. Mas, se você for mordido por um animal que não é passível de observação, ou pior ainda, um animal silvestre, você precisa sim procurar uma unidade de saúde e começar o protocolo e tomar a antirrábica. Aí, só uma curiosidade. Tanto Matheus Santos como o Marciano Menezes foram mordidos por morcegos. E o Marciano Menezes, de acordo com as minhas pesquisas, ele foi procurar uma unidade de saúde assim que ele foi mordido. Só que o médico orientou que não havia necessidade. Gente, não caiam nessa, porque ele acabou sendo infectado e hoje ele enfrenta sequelas que vão acompanhar ele pelo resto da vida. Então, se você procurar uma unidade de saúde e na unidade de saúde te informarem que não vai ser necessário, procure outra unidade de saúde. Se não houver outra unidade de saúde na sua cidade, então recorra à cidade vizinha ou mesmo espere mudar o plantão. Mas não deixe de receber o imunizante. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas e alguns pontos para vocês e que isso melhore a conscientização. E se foi, por favor, passe para frente, passe adiante, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui nos Mistérios e Curiosidades, porque aqui sempre tem conteúdos muito legais, muito interessantes e que com certeza vocês não vão ver em outros lugares.